Olá, meu nome é Renato Nogueira, sou professor de filosofia, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e dentre as minhas pesquisas, as narrativas, os mitos, as infâncias, os afetos. Vamos falar de infância para começar? Eu quero falar de infância, quero falar de tecnologias culturais indígenas, tecnologias culturais africanas, afrodiaspóricas. Eu quero me ater a 3 tópicos: infância, Tecoporã e Ubuntu. Vou começar pela primeira parte, primeiro capítulo, falar de infância. O que é a infância? Ou o que são as infâncias? Infância é um conceito diferente do conceito de criança. Criança é aquilo que nós fomos algum dia, os que são jovens e adultos, as crianças que existem, mas a infância é uma outra coisa. A gente pode falar da teoria tridimensional sobre da infância, infâncias. A gente pode pensar a infância como uma noção jurídica, biopsicossocial. Quando a gente fala em infância como uma noção biopsicossocial de ordem jurídica, nós estamos falando de uma fase da vida. A infância é um momento e tem marcadores que vão nos apresentar quem ocupa, quem está na infância. Então a gente tem, por exemplo, no campo jurídico, no Brasil, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto vai justamente marcar que a infância é um período de 0 a 12 anos incompletos. Então, a partir dos 12 anos, tem o marcador da puberdade, início da adolescência. Assim como tem os marcadores de juventude, 15 a 29 anos. Então, tem certas características do desenvolvimento que vão apontar esse momento, esse período. Então, vou trazer aqui um marcador, um registro interessante, que tem a ver com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que ela vai falar em fases de 1 a 18 meses, do primeiro mês ao 18 meses, até 1 ano e meio, depois até 3 anos, depois um momento que vai até os 5, 6 anos de idade, depois dos 5, 6 aos 9 anos e dos 10 aos 13. Esse é o marcador da Sociedade Brasileira de Pediatria. Okay? A gente tem, por exemplo, marcadores da enfermagem pediátrica, que são próximos, mas que falam de um período neonatal até 28 dias, um período lactante, um pré-escolar, um escolar, que vai até 10 anos de idade. Então, tem marcadores que são distintos. Por exemplo, a gente for pensar a Associação Brasileira de Psicologia e do Desenvolvimento, ela vai ter como marcador 3 momentos. Tem 3 marcadores. Primeira fase de 0 a 3, 3 a 6 e depois vai até os 11 anos de idade. Então, isso é temporalizar o que a gente chama de infância. Isso é uma dimensão da infância. Existe uma outra dimensão que, ao invés de noção, eu vou aqui chamar de categoria. É uma categoria sociohistórica. Nesse sentido, a infância é uma categoria analítica que ela é mais do que uma fase transitiva, mas é uma categoria permanente. Ela tem relação direta com alguma coisa que é um ator social, que é um elemento que compõe a sociedade. Uma categoria de proteção, mas ela é justamente também uma condição social que ela unifica e reúne as crianças. Então, por exemplo, quem foi criança nos anos 80, como eu, pegou alguns programas. Quem foi criança como eu, morou em região urbana no Brasil e tinha acesso à TV, assistiu programas que no Brasil eram muito conhecidos, como o programa do Bozo, que era um programa, uma interpretação de um programa que vinha de fora do Brasil. Eu peguei até um momento, início da minha adolescência, o show da Xuxa, o Balão Mágico, Plunct Plact Zum. É uma experiência sócio-histórica que muitas pessoas compartilharam. Então, a infância também é uma linguagem. Por exemplo, as pessoas têm memória
tem uma memória afetiva, canções, roupas, gostos, desejos. Boa parte das crianças dos anos 90 gostava de comprar, por exemplo, determinadas roupas, ouvir determinadas canções que eram frequentes em certos ambientes. Então, a categoria, ela tem um caráter histórico-social, ela é permanente, é alguma coisa pela qual as pessoas passam. É diferente daquela ideia, da noção de infância como fase da vida. Tem uma terceira dimensão, é a dimensão que eu vou me concentrar um pouco mais, a infância como conceito. A infância não mais como um momento, a infância não mais como uma categoria estruturante das nossas relações no mundo, mas a infância como um modo de habitar a vida. A infância como uma maneira de habitar a existência. A infância como um tipo de forma de abordagem no mundo. A infância como um sentido. Se a gente fala em sentidos, audição, olfato, paladar, tato, a gente fala em sentidos, a gente pensar a infância como sendo também um sentido tem relação com a interpelação, a forma de entrevistar o mundo. E nesse sentido, a infância, então, ela tem uma característica muito peculiar. A infância é uma maneira de lidar com a realidade numa expectativa, numa orientação de reinauguração constante. Então, quando a gente fala em criatividade, e nesse sentido a palavra criança, que tem relação com criar, ela se aproxima dessa noção de infância, que vai produzir um neologismo que é infancialização, diferente de infantilização. Infancializar tem relação direta com sermos capazes, sendo adultos, sendo mais velhos, sendo idosos ou não, recuperar, introduzir no mundo um olhar infantil. E aqui o infantil não diz respeito ao infantilizar, que tem relação com uma noção de incapacidade, como se fosse menor ser criança, o menor está na infância, mas infantil aqui, quando diz respeito a infancializar, a esse verbo que tem relação com o quê? Relação com uma potência existencial de percorrer caminhos inéditos. Então tem algo muito peculiar que é a infância como uma produção, uma capacidade de produção de sentido. Então, é isso que faz com que a infância seja um território criativo, uma maneira de modulação da subjetividade. Eu vou ler um trecho de um texto para a gente pensar sobre essa ideia de infância como conceito, um conceito filosófico, que a gente pode encontrar isso representado em muitas tramas, em muitas histórias, como, por exemplo, em narrativas religiosas, em narrativas das mais diversas. Eu recomendo uma história para quem puder assistir, que é Kirikou e a Feiticeira, direção de Michel Selot, uma história tradicional do oeste africano que fala de um menino, uma criança que vive em estado de infância, porque ela radicaliza, não se separa, e ela começa a resolver problemas que aparecem na sua comunidade. Kirikou e a Feiticeira é um pouco essa representação desse conceito de infância. A gente encontra em tradições culturais, como no cristianismo, onde em passagens bíblicas do Novo Testamento, nós encontramos frequentemente, nós encontramos expressões como é necessário ser criança para adentrar no reino dos céus. Tem algo poderoso na infância, que é a possibilidade de inauguração de um paraíso. A gente tomar essa perspectiva politicamente, tomar essa perspectiva daquilo que ela pode acrescentar nas relações sociais, significa a capacidade de uma abertura, uma disponibilidade para se relacionar com o mundo, para se abrir para a confiança. Isso tem a ver com essa infância como conceito filosófico.
E nessa infância, como conceito filosófico, eu vou trazer um trecho do Walter Korn, filósofo que tem feito muitas conexões entre infâncias e filosofias. E, num dado momento, ele diz o seguinte, leio com vocês. Infância é o acontecimento de uma alteração radical possível no fluxo que empurra as coisas a repetir o mesmo. A infância é uma faculdade que nomeia algo que já é, mas sem ser ainda algo. Um espanto que introduz no mundo do que é, aquilo que ainda não pode ser identificado e permite qualquer diferenciação. A infância é o nome de um milagre, o da interrupção do ser das coisas pela entrada do seu outro, do outro do ser, a condição de toda e qualquer diferença. O que isso, esse trecho, a gente pode nos informar sobre o que é a infância, sobre a consistência da infância como conceito filosófico. Falar que a infância é um milagre, a possibilidade de reinterpelar as coisas. A infância é a possibilidade de inaugurar, reinaugurar a brincadeira como modo de vida. A brincadeira é quando as energias, as mais tensas ou menos tensas, elas vão ali se reorganizando e permitindo equilíbrio, permitindo que a hostilidade, as dificuldades, a raiva, ela se transforme no jogo. E o jogo da infância sempre garante a preservação da vida. A vida se mantém, a vida se organiza na brincadeira. A brincadeira, diferente da guerra, não se organiza em torno da necessidade de tomar ou vencer radicalmente o outro, como se o outro fosse um rival que sente ser exterminado, mas temos adversários, pessoas que jogam, a gente brinca. O jogo, então, a brincadeira, não é para eliminar o outro, mas é para que a gente possa exercer nossas habilidades, nossas competências e aprender também com o outro, nessa brincadeira e nesse jogo. Recapitulando, a gente pode falar na teoria tridimensional da infância. A infância como noção, infância como categoria, infância como conceito. Como noção, os marcadores são biopsicossociais. A gente se desenvolve, tem uma fase da vida que nós somos crianças. Essa é a infância. De 0 a 12, 0 a 13, 0 a 10. Tem marcadores que variam, mas tem um período que a gente está se desenvolvendo. A gente não tem ainda a capacidade de autonomia, de gestão da nossa vida, sem apoio, sem suporte. Nunca teremos, mas na infância precisamos, nessa fase, é a noção. Categoria tem a ver com uma experiência histórica, uma experiência social, que reúne pessoas nessa estrutura. Isso modula a nossa forma de pensar, sentir e desejar valores. Então, é uma categoria analítica, sócio-histórica. E tem uma dimensão filosófica. Nessa dimensão filosófica que nós encontramos o território da infância como possibilidade de se render ao jogo como um modo de vida, de inserir, até na tristeza, alegria. É isso que é a infância como o nome de um milagre. A possibilidade de reencantar a vida constantemente através da brincadeira. Então, é isso que a gente pode pensar um pouco em torno da infância. Vamos falar de Tecoporã. O que é Tecoporã? O que é esse conceito filosófico guarani nos diz sobre o mundo? Quando nós falamos em cultura dos povos originários, povos indígenas, no Brasil nós temos 305 povos diferentes, falantes de 274 línguas, ou seja, tem povos que compartilham línguas.
E a gente tem, especificamente, né, no Brasil, um conjunto de guaranis que tem desenvolvido muitas tecnologias, tem registrado suas filosofias, e uma delas muito relevante e que tem circulado com mais intensidade é Tecoporã, que quer dizer bem viver. O que esse conceito nos diz, o que ele nos informa? Tem algo muito importante de dizer que em muitos povos originários, em muitas culturas de povos indígenas que estão no território brasileiro ou fora, como, por exemplo, a gente encontra guaranis vivendo na Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai. O que esses povos têm em comum é uma relação de inseparabilidade entre natureza e cultura. Isso é um marco muito interessante. Do ponto de vista antropológico, o Ocidente se organizou montando uma cisão radical entre natureza e cultura. A natureza é o lugar onde os corpos habitam e a cultura o lugar que habitam as almas. Então tem essa decisão. E a cultura de muitos povos originários, falar do Tecoporã, os guaranis, não tem essa separação. Natureza e cultura fazem parte do mesmo processo. São faces da mesma moeda. Então tem uma perspectiva cosmopolítica que ela não pode excluir outros seres. Isso faz com que tenha um certo paralelismo, uma convergência entre o cosmos, entre o ambiente e os viventes. Essas coisas não estão em planos diferentes. Elas se localizam no mesmo plano. Tem uma inseparabilidade sobre elas. É isso que faz com que muitos ancestrais já tenham dito, ancestrais de povos originários, tenham dito e continuam dizendo através dos xamãs, pajés, filósofos que têm produzido, a respeito daquilo que o Davi Copenaua fala no livro A Queda do Céu. O céu pode cair. O céu cair significa colapsar o mundo, impedir que a vida continue. Mas o que o Tecoporã nos diz a respeito do diagnóstico, das investigações de muitas intelectuais indígenas que apontam que essa separação entre natureza e cultura, ela cria um conjunto de problemas. Imagina se a gente separa natureza e cultura, a natureza pode, a partir de uma cosmovisão ocidental, se transformar num tipo de supermercado. Então imagina que você precisa de comprar algo para comer, para beber, e vai ao mercado e tem as gôndolas. Vai lá e pega o que precisa. E aí tem muitos estudos que vão colocar, vamos colocar um pouco de algumas bebidas, energético ou cerveja, perto das fraldas, porque pode ser que alguns adultos cheguem para comprar fralda para as crianças, para a criança, e comprem o energético. Então tem um sistema que ele é organizado por pessoas. Porém, a natureza não se permite isso. Tem algo fundamental na compreensão Tecoporã, que atravessa outras tradições também, que é não compreender, não interpretar a natureza como uma coisa. Mas a natureza, o cosmos, o ambiente, a natureza, é um sujeito. O que é um sujeito? Um sujeito é algo distinto de objeto. O objeto pode ser manipulado, pode ser usado. Um sujeito não. Porque se um sujeito for utilizado, isso se chama abuso. E abuso torna o sistema não harmônico, cria mal-estar, desarmonia. Para se manter o sistema harmônico, é fundamental, é precioso que todas as coisas tenham vozes, possam ser ouvidas. A cosmopolítica Tecoporã, ela nos permite falar a respeito da seguinte perspectiva, como diz o pensador indígena Simão Yampará, a pensadora indígena antropóloga Sandra Benite.
A gente pode falar em virtudes Tecoporã, em virtudes. Mas antes de falar dessas virtudes Tecoporã, eu vou ler um trechinho para vocês, para marcar, é compreender o seguinte: tem uma cosmogonia, existe uma perspectiva que é antimonocultura e tem tem uma narrativa ecobiótica. Essa expressão é importante. O pensamento tecoporã, ele nos leva a um registro ecobiótico. A casa, o eco, né? Tem bem para a economia e o bios não estão separados. Eles precisam se ajustar numa dança para que possam conviver, para que possam coabitar, para que não se separem, para que não tenha o uso do meio ambiente, da natureza, como se fosse uma coisa, como se fosse um mercado. Eu vou e pego o que eu preciso. Não, tem coisas que não podem ser tiradas, porque não vai desequilibrar o sistema inteiro. E a nossa criatividade é para manter algumas coisas no lugar. O que os estudos têm mostrado é que nos territórios de povos originários, a gente em 20 e 30 anos, entre 20 e 30 anos, o desmatamento é de 1%. Existe um manejo que não é de monocultura. As coisas são plantadas juntas. Isso faz uma diferença. E o Tecoporã, que é um pensamento filosófico ecobiótico, que não separa as coisas, tem algumas virtudes. Vou citar algumas virtudes aqui, tá? Que são fundamentais para a gente compreender o Tecoporã na vida social como um conjunto de tecnologias, um conjunto de práticas do ponto de vista ético-político, que são para que os humanos, para que gente humana adote. É importante dizer que em muitas culturas, como na cultura guarani, os outros animais não são menos que os humanos, são outra categoria de pessoas, mas tem as seguintes virtudes. Umas virtudes. Virtudes sociais. Que virtudes são essas? Vocês vão encontrar aqui já escrito na língua original, aqui em Guarani, e eu vou aqui na tradução. Igualdade, primeira. Outra, amor mútuo. Importância da gente se qualificar para ter uma relação de cuidado, de respeito mútuo, não amor incondicional. Igualdade tem relação com o reconhecimento do direito do rio ser sujeito, do direito da árvore ser uma pessoa, do direito a compreender que o clima é uma resposta, muitas vezes, de um mau cuidado que se faz a alguma parte do planeta, que é um ser vivo também. A gente tem a Pachamama, teoria, vocês podem colocar, vou deixar um link aqui, só colocar um link aqui para quem tiver interesse em conhecer um pouco sobre Pachamama, teoria do pensamento filosófico muito presente no pensamento filosófico andino. E a gente tem também uma virtude que é estado de ser refrigério, que é um modo de ser aprazível, ou seja, como a gente consegue se qualificar para manter a tensão. Eu vou usar uma metáfora aqui, que é manter a tensão produzindo harmonia. A tensão, a divergência, elas são importantes, mas como elas podem ser harmônicas? Imagina uma corda do cavaquinho. Se você deixar ela muito esticada, ela pode arrebentar. Se deixar ela muito frouxa, não produz o som necessário. A tensão tem que ser numa justa medida que produz o som harmônico. Então, isso está relacionado ao Tecoporã. A gente compreender a nossa relação com os outros seres, não só os viventes humanos, outros viventes que fazem parte do sistema, e também com o cosmos e com aquilo que nos rodeia. O Tecoporã é um tipo de reconhecimento da irmandade cósmica que nós temos com os outros seres, com as outras coisas. E que para que tudo funcione, é necessário manter o equilíbrio. Então, muitas vezes, a gente não pode tirar
do meio ambiente, da natureza, certas coisas, porque a natureza não é uma mercadoria, ou um produto, ou um supermercado, que a gente pega o que precisa. A gente precisa, muitas vezes, guardar o que não pode ser retirado pela bagunça que isso vai tornar o nosso ambiente. Então, a gente precisa manter as coisas organizadas. A ideia de desmatamento, de baixo desmatamento, é porque desmatar provoca uma alteração em todo o sistema. Tem aquilo que é chamado de efeito borboleta. Uma coisa que acontece aqui muda outras tantas que acontecem em outros lugares. Uma cadeia de eventos que pode fugir ao nosso controle. Até porque sempre foge ao nosso controle. Mas não foge tanto assim, desde que nós estejamos em conexão, em parceria com aqueles que estão ao nosso redor, tratando-os com a responsabilidade afetiva do cuidado com as coisas. O Tecoporã, a gente vai citar aqui um grande pensador, um grande intelectual, Ailton Krenak, que fala que o Rio Doce é o avô do povo Krenak. Por que o Rio Doce é o avô do povo Krenak? Porque ele é uma pessoa, é um sujeito. Se ele estiver sujo, ele não consegue dar as histórias que o povo ao seu redor precisam, que é água com cuidado, água limpa. E essa água limpa alimenta aquela população que está ali ao seu entorno. Então, Tecoporã nos convoca a uma irmandade cósmica de uma relação de respeito e reconhecimento dos direitos de todos os seres que existem. O que é a filosofia Ubuntu? A gente fala muito Ubuntu, tem muita gente colocando na camiseta, Ubuntu para cá, Ubuntu para lá, eu sou porque nós somos. Tem um provérbio Zulu, provérbio Xhosa. Quando a gente fala em Ubuntu, vamos falar de África, né? Um pouquinho do pensamento africano, do continente. O continente africano tem 54 países de acordo com a Organização das Nações Unidas. De acordo com a União Africana, são 55. Tem o Saara Ocidental ainda. Ubuntu é uma palavra que existe, tem mais de 3.000 etnias no continente inteiro, nesses 55 países. Tem muitos grupos étnicos, muitos povos, tem milhares ali. Os bantus são centenas. Mas o termo Ubuntu, ele existe em quatro povos, 4 culturas. Tem termos semelhantes, mas o Ubuntu mesmo aparece com essa entre os Ndebele, Swati, os Xhosa e os Zulus. Nesses povos, nessas línguas, nós encontramos a palavra Ubuntu. E nós temos provérbios muito próximos, muito semelhantes. Tem um provérbio Xhosa e um provérbio Zulu, muito próximos, que eles são muitas vezes traduzidos como eu sou porque nós somos. Particularmente, eu gosto de uma tradução que é a seguinte. Vou falar o provérbio original, o provérbio em Zulu. Umuntu, Ngutumuntu e Agabantu. Umuntu, Ngumuntu e Agabantu. Eu sou uma pessoa através de outras pessoas. Nossas relações são sempre de interdependência. Nós estamos em conexão com os outros. Isso é uma coisa importante. Então, o Ubuntu não quer dizer somente que todos se abraçam, todos se amam, mas significa que a gente reconhece os conflitos, mas reconhece a relevância de resolução desses conflitos. Tem um exemplo clássico, que é um tema geopolítico que não é muito fácil de abordar, quando a gente fala em África do Sul, teve o apartheid, e uma das coisas importantes para manter o país, quando o Nelson Mandela entra, foi quando ele vai utilizar a tecnologia Ubuntu para justamente organizar, ter uma percepção do sistema, mundo, daquele momento histórico que estava acontecendo no mundo inteiro, né, o contexto geopolítico, e ele vai dizer algo que é muito importante na filosofia Ubuntu.
A filosofia Ubuntu não trabalha tecnicamente com a noção de perdão, mas tem a ver com a noção de reparação, que a gente pode traduzir como reparação. Ou seja, não se trata de esquecer algo ruim que aconteceu, ou os crimes, a violência, mas se trata de como a gente reequilibra e dá para aqueles que perderam, que foram lesados, devolve, permite que essa potência que foi calada possa aparecer. Então, Nelson Mandela fez um debate em torno da diferença daquelas pessoas que foram prejudicadas pelo apartheid e aquelas que foram privilegiadas pelo apartheid, uma diferença em relação a impostos. Isso foi um debate feito baseado no conceito de Ubuntu, que é como eu dou o que cada um precisa, como a gente consegue equilibrar as coisas. Né? Ou seja, uma boa divisão não é necessariamente dividir tudo de formas iguais. Às vezes tem alguém que precisa comer mais naquele momento, o outro está com menos fome. Como a gente organiza o sistema para que todos tenham acesso? O Ubuntu tem muito a ver com isso. O Ubuntu tem a ver também com um conceito, uma compreensão filosófica que ela fala em, eu vou usar aqui uma expressão que é uma expressão, por falta de uma tradução melhor, eu uso a expressão futuridade. Então tem três tipos de pessoas. Gente como nós, que somos pessoas vivas com matéria, mas tem gente que é vivo sem matéria. Ancestralidade, os que já estiveram aqui, e futuridade, os que estarão aqui. As pessoas que vão nascer, os seres que vão nascer. Então o Ubuntu leva em consideração quem já esteve e quem vai estar. Isso se chama, na filosofia Ubuntu, uma expressão que o filósofo Mogobe Ramós utiliza, polidiálogo. Por que é um polidiálogo? Porque eu dialogo não só com os presentes, eu dialogo com a futuridade, eu dialogo com a ancestralidade. Conversar com a ancestralidade é reconhecer a potência daqueles que já estiveram aqui e que fizeram vários esforços para garantir o cuidado com a vida. A futuridade é aqueles que estarão e receberão a nossa terra, esse território, para continuar cuidando para outras pessoas que virão. Então, tem uma plenária, a plenária política Ubuntu, ela não tem só gente presente. Não é só os deputados que estão aqui agora. Tem os deputados do passado, deputadas do futuro, tem um monte de gente. E isso faz uma diferença quando a gente fala nesse pensamento. Vou voltar à frase agora. Umuntu, Ngumuntu, Nhagabantu. Eu sou uma pessoa através de outras pessoas, ou em tradução mais livre, eu sou porque nós somos. O que isso significa? Como a gente pode interpretar isso? As nossas relações, nós estamos sempre em rede com os outros. É importante que a gente tenha compreensão de um sentido filosófico Ubuntu de competição, que está em relação com o outro. Então tem um texto maravilhoso, para quem quiser ler esse texto, ele foi traduzido na língua portuguesa numa edição de um livro publicado em 2010. Eu posso deixar a indicação aqui para quem tiver interesse. E nessa tradução, Mogobe Ramós nos fala sobre o conceito filosófico de competição na tradição Ubuntu. Quando a gente fala em competição, a gente está falando de quê, especificamente? A gente está falando de um dogma da globalização econômica, vai nos dizer Mogobe Ramós. A competição é uma concorrência. Alguns vão chegar e outros não. Só que ele faz um deslocamento, a filosofia Ubuntu ela desloca essa noção mais tradicional ou mais frequente de competição e nos traz uma outra perspectiva. Eu vou ler para vocês um trecho. A competição, ela, ao invés de ser concorrer e vencer o outro, competere, a palavra aqui é como a gente pode fazer junto. O sentido original, isso que a filosofia Ubuntu diz, de competição, é como eu uso a minha força, a minha energia, para tornar o sistema mais equilibrado,
para oferecer mais beleza para o mundo. Quanto mais pessoas oferecem beleza para o mundo fica mais equilibrado. E aí aquela coisa, a palavra cosmos, que em grego tem a ver com organização, é de onde surge a palavra cosmético, porque beleza tem a ver com organização, com o sistema funcionando. Uma dança ali que ela vai suave e corre. Vou ao texto com vocês. Moghob Ramose. Diferente, né, do sentido... Qual o sentido original de competição? Competição significa a busca comum de uma meta compartilhada. Significa competere, procurar em conjunto a melhor solução para um dado problema, em dado lugar, em dado momento. Ela também denota que o melhor não é o sinônimo de único. Então, olha que coisa. A gente fala em competir, quem chega na frente, quem faz mais ponto. E aqui, em filosofia Ubuntu, competir Vou ler de novo para vocês. Vamos lá? Vou ler o trecho, para não errar. Aqui o belo texto do Moghob Ramose, esse filósofo fenomenal, contemporâneo. Competição significa a busca comum de uma meta compartilhada. Competere, procurar em conjunto a melhor solução para um dado problema, em dado lugar, em dado momento. Ela também denota que o melhor não é sinônimo de único. Não tem uma única solução para as coisas, tem várias. Mas quando cada um de nós usa a nossa energia para resolver problemas, isso significa o seguinte, inclusive, que a gente pode encontrar caminhos, pode se associar mais a algumas pessoas do que outras. Não precisa ter culpa ou ter uma dívida, mas ter respeito, ter cuidado. Isso significa o seguinte, a gente pode estar mais próximo de um grupo, fazer coisas legais com esse grupo, em outros momentos com outro grupo. Às vezes os grupos se associam, tem pessoas com mais afinidade, menos afinidade. Não tem nenhum problema. A tristeza, a solidão, o medo, essas coisas fazem parte da vida, diz a filosofia Ubuntu. Mas como a gente lida com elas, quando a gente está interdependente e reconhece que não precisa fazer sozinho, reconhece que pode ter um capital humano, recurso que não é só nosso, de outras pessoas, para poder realizar essas coisas. Então a gente tem uma possibilidade com a filosofia Ubuntu, essa ideia Ubuntu, de dizer o seguinte: nós somos através dos outros, porque a nossa potência de realização, o que nós realizamos, isso Nelson Mandela fala sobre isso, quando foi presidente da África do Sul. Ele fala uma coisa que é preciso ouvir bem para interpretar essa fala de Nelson Mandela. Ele fala como é que é justo enriquecer à medida que nós enriquecemos os outros. Enriquecer aqui não tem relação somente com dinheiro, mas tem relação com a possibilidade das experiências, das vivências, daquilo que a gente pode entregar para as pessoas. E quando a gente entrega, a gente também recebe. Então, é nessa troca que está o jogo. O Ubuntu está falando, é como a gente tem que trocar. Não é para que no jogo, na competição, apenas alguns acumulem medalhas. Mas é importante que todos acumulem experiências, aprendizagens, acumulem novas formas, novos repertórios, para poder solucionar, resolver os seus desencontros. E quanto mais pessoas no sistema estiverem encontradas, mais equilíbrio nós temos nas relações, porque aumenta a relação de confiança. Eu sou uma pessoa através de outras pessoas, porque através do meu contato, da minha entrega, da capacidade de escutar as necessidades do outro, de satisfazer minhas necessidades, poder trocar com outras pessoas, a competição é usar o máximo que nós temos das nossas competências para funcionar em conjunto. É muito comum a metáfora da banda. Se uma banda não estiver funcionando, alguém atravessar, não sai tão bom aquele som. A gente pode entregar uma qualidade de música sonora não tão boa. Então, o que cada um de nós somos capazes de fazer? O que podemos fazer agora?
Então, a grande ciência do jogo, da jogabilidade de um grande jogo, que ninguém se desinteressa nesse jogo da vida, é quando todo mundo é reconhecido pela importância daquilo que entrega. E às vezes, vamos celebrar o caçador, a caçadora que trouxe a caça. Depois celebra quem fez a comida, quem preparou, a chefe, o chefe. Todos são importantes. O caçador a caça é muito importante, que trouxe a comida, trouxe a caça, caçou ali alguma coisa, coletou as ervas, a verdura. Mas quem faz é tão importante quanto. Quem come, ou quem também leva a comida para o outro, é tão importante quanto. Então, os níveis de importância têm a ver com o momento, com as necessidades. Isso faz com que a gente tenha, na filosofia Ubuntu, um lugar para todo, que não precisa ser todo mundo junto e misturado. Mistura, afasta, aproxima. A gente vai se acomodando. O importante é que as pessoas se sintam confortáveis. Eu sou uma pessoa através de outra pessoa porque me relacionar é proporcionar e também receber conforto, cuidado, aconchego, crítica, objeção, observação, construção, processo, elaboração. Competir sem precisar vencer o outro, mas competir para resolver problemas que pertencem a todo mundo. Essa é uma das melhores maneiras de conceber e pensar a competição. E nesse bojo, e pensando um pouco a filosofia Ubuntu, a filosofia Tecoporã e do conceito de infância, o que eles têm em comum? O que esse nosso encontro traz em comum nesses pontos? A convergência, eu posso colocá-la em alguns tópicos, alguns temas. Uma cosmogonia ecobiótica, da teoria Tecoporã, um polidiálogo e a competição como partilhar soluções, do pensamento Ubuntu, e a infância, esse milagre de acolher os encontros, desencontros e ter energia para reinventar o mundo. Tecoporã, Ubuntu, infância, talvez juntas, com a criatividade de vocês, pode ser que se transforme num jogo que possa simular mais repertórios para que a gente, na vida, jogue onde todo mundo tenha lugar. Vencendo, perdendo, sempre jogando, às vezes mais triste, às vezes mais feliz, mas sempre celebrando a vida. Talvez seja o que tem em comum entre infância, Tecoporã e Ubuntu, é que o jogo é uma celebração da vida. Por isso, o jogo não pode ser contra a vida.